a gente vem para a parte de usuário. E para a parte dos usuários, tem bastante coisa para a gente falar aqui. Então, a primeira coisa é, eu vou adicionar um usuário. O que eu tenho aqui em opções? Vamos lá, vamos completar junto comigo. Nome de usuário. Então, vamos lá, Fábio. Nome completo, Fábio Pivari. No caso, sou eu. Eu sou o quê? Eu sou técnico de informática. Opa! Técnico de informática. Meu endereço de e-mail é fabio@easysoluções.com.br. Eu vou autenticar pelo banco de dados interno e a minha senha vai ser 123456. Beleza? A minha conta está ativa e essa conta de usuário é definida pelo modelo de domínio. Fabio, precisa de mais alguma coisa para configurar um usuário? Não, é isso. Então, com isso, ele já tem acesso à internet, né, utilizando o usuário e senha dele. Daqui para frente, a gente vai utilizar as configurações particulares, as configurações exclusivas de cada usuário, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Você está percebendo que aqui em direito, cota e preferência, eu não tenho acesso, porque eu preciso mudar para esse usuário possuir uma configuração separada, aí ele acende. Então vamos lá, agora sim que está tudo habilitado, olhar guia por guia. Então grupo, são os grupos de usuário que eu pertenço. Esses grupos, se você tiver sincronizado com o AD, ele pega os grupos do AD e os grupos que eu tenho dentro do próprio Querio. Direitos, aqui é legal, porque aqui eu tenho direitos de administração, então no caso é sem acesso à administração, acesso apenas leitura para administração, porque ele acessa a administração, mas não tem como mexer ou alterar nada, e acesso total à administração, que no caso ele vai poder fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Vai poder mexer, vai poder criar, vai poder excluir. E embaixo os direitos adicionais. Então o usuário pode bloquear regra de filtro de conteúdo, o usuário pode controlar linhas de escadas, o usuário pode conectar-se utilizando VPN. O que a gente mais vai utilizar é esse aqui. Então vamos supor que a gente tem um usuário na sua empresa que ele vai conectar via VPN da casa dele. Obrigatoriamente, eu preciso clicar nessa opção que o usuário pode conectar-se utilizando a VPN ou colocar ele dentro de um grupo e dar o acesso do usuário conectar-se à VPN para o grupo, certo? Eu tenho aqui as cotas, então eu posso habilitar o limite diário, um limite semanal, um limite mensal, e eu posso colocar aqui, no caso se eu habilitar, alguma função. Então bloquear qualquer tráfego adicional do que passa daquilo, não vai bloquear o tráfego, mas vai limitar a largura de banda, vai notificar o usuário por e-mail quando a cota foi cedida, tá? Então isso são algumas peculiaridades de cada usuário que a gente pode configurar direto no usuário. Eu tenho aqui algumas preferências e aqui na parte de endereço, que também é muito utilizado, principalmente para servidor, para a parte de diretoria, telefone de diretoria, tá? O que isso aqui vai fazer? A parte de endereço, basicamente funciona assim. Eu consigo colocar um endereço específico, por exemplo, 192.168.030, e sempre que esse 192.168.030 subir na rede, ele já vai atrelar o usuário Fábio. Eu posso fazer isso para um grupo de endereço IP, ou eu posso fazer isso para um MAC. Então, cada vez que o MAC address do notebook do Fábio subir na rede, ele já vai pegar o usuário Fábio. Isso são maneiras e maneiras, porque eu posso criar uma reserva no DHCP para o IP 30 e atrelar para o Fábio. Eu posso criar uma reserva no DHCP para o IP 30, mas atrelar o MAC, ou eu não preciso criar reserva nenhuma no endereço de DHCP e atrelar o MAC do Fábio ao usuário. Então o IP do Fábio vai ficar mudando, o MAC não, e aí ele vai sempre atrelar pelo MAC, tá? Então repara que tudo que a gente vai fazer no Firewall, a gente tem várias opções de configurações. Então aqui eu posso fazer pelo endereço MAC, eu posso fazer pelo IP, eu posso deixar sempre o endereço IP reservado no DHCP. Então são vários tipos de configuração. O importante é você saber o que dá para fazer e daí para frente você escolher o que melhor
encaixa aí no seu cenário, tá bom? O endereço de VPN, mesma coisa. Então, eu posso atribuir aquele endereço que a gente conversou lá atrás sobre a placa de rede da VPN, eu posso aqui também atribuir um endereço de VPN específico para ele. Então, por exemplo, eu tenho um diretor que deixa o computador dele na casa dele ligado, conectado via VPN, e ele quer que o endereço de IP da VPN dele sempre seja o mesmo. Posso atribuir aqui, final 75, por exemplo. Fabio, por que ele já apareceu para mim aqui, quando eu cliquei, ele já apareceu o começo do IP? Simples, porque esse aqui é o IP que está cadastrado lá na placa de rede da VPN, lá em cima nas interfaces. Então, obrigatoriamente, você tem que usar o mesmo range de IP e só mudar o final. Certo? Certo. Aqui, você também consegue adicionar as colunas e lá em direito fica até mais fácil para você ver quem que está usando direitos adicionais ou não, tá? Você pode adicionar outras colunas também. Então, se o cara tem e-mail, se o cara não tem e-mail, status da conta, se ele tem login automático por NTLM, se ele fez o login automático no NTLM ou não. Então, aqui você tem como adicionar outras colunas. E aqui em domínios, você tem, se tiver sincronizado com AD, você abre aqui a caixinha drop-down e vai ter os domínios que você está sincronizado, tá? No caso aqui, como não tem nenhum, não vai aparecer. Grupos, basicamente a mesma coisa, você pode aqui adicionar os grupos, tem os membros e os direitos, do jeitinho que a gente falou lá na parte dos usuários. Domínio, logins e usuários. Vamos lá. Aqui mora uma parte muito importante, que é onde a gente vai configurar se vai ser obrigatório ter um usuário e senha para acessar, se vai ter um servidor de AD sincronizado com o Querio, se não. Então, vamos lá, opções de autenticação. Eu vou passar opção por opção, depois a gente bate o papinho sobre. Então, autenticação da web. Sempre exigir que os usuários estejam autenticados ao acessar as páginas da web. Fábio, o que isso quer dizer? Quer dizer que, se o usuário não tiver autenticado com usuário e senha, seja ele de forma automática ou não, ele não vai acessar nenhuma página da web. Isso é bom para que, se você já tem uma estrutura formada, o usuário é obrigado a estar com o usuário e senha conectado para registrar tudo que ele vai fazer. Então, 95% das empresas que utilizam Query utilizam com isso aqui habilitado para ter o nível de controle de log, de registro, do que o usuário está fazendo. Embaixo, forçar a autenticação do servidor proxy não transparente. A gente não costuma utilizar isso aqui, porque cada vez que ele vai logar na internet, ele vai precisar colocar o usuário e senha e vai precisar ter um proxy cadastrado lá. E habilitar a autenticação automática usando NTLM. O que o NTLM ele faz? O NTLM ele vai pegar suas configurações de domínio. Se o seu computador, se o computador do usuário já estiver num domínio, ele vai pegar suas configurações de domínio e vai subir para o browser quando você abrir o seu browser. Então, vamos lá. Meu usuário é Fábio Pivari, meu computador está no domínio e eu estou logado no domínio no meu computador. Quando eu abrir meu browser, ele já vai pegar meu usuário e senha do domínio, vai atrelar com o firewall e vai me liberar para a internet. Então, vai ser uma forma de login automático, certo? Logon automático. Então, se o usuário ele ficar mais de 120 minutos inativo, ele vai deslogar esse usuário. Isso aqui eu posso mudar também para 40 minutos, a quantidade de tempo que eu quiser. Eu tenho como fazer autenticação no servidor Radius. Isso serve autenticação do Wi-Fi para servidor Radius. Isso serve para que, se você tiver de repente um Wi-Fi e quiser que as pessoas se comuniquem com o Querio através do Radius, você consegue habilitar aqui e criar uma senha pro Radius. Também é mais específico. Tem clientes que usam, acaba sendo um pouquinho mais específico, mas ainda assim tem empresas que utilizam.
Opções de segurança, então aqui, ó, bloquear endereço de IP suspeito de ataque por adivinhação de senha. Então o cara está tentando acessar a sua rede e ele está tentando acessar a sua rede ou acessar a internet com usuário e senha, já tentou mais de 5 vezes e não consegue, e aí o próprio Query ele faz esse bloqueio. Então atualmente não existe endereço de IPs bloqueados, porém se existisse apareceria um botão aqui para desbloquear esses IPs. Certo? E também dá para você colocar num grupo aqui para nunca bloquear para um determinado grupo de IP. Verificação de duas etapas. A verificação de duas etapas acontece quando você precisa, na verdade, quando você habilita ela, você precisa baixar um programinha, né, um app no seu celular, que ele vai gerar um código para você colocar esse código como se fosse um token do banco para você conseguir acessar a página do Query. Serviços de diretórios, aqui é onde a gente vai atrelar o Query a um domínio. Então eu posso mapear contas e usuário, eu posso adicionar o Query num domínio do AD. E o que é melhor? Eu recomendo sempre adicionar ele no domínio, porque aí o próprio domínio já vai gerar, já vai colocar ele como um servidor confiável. E aí sim, eu vou mapear as contas de usuário e grupos a partir de um serviço do Active Directory, certo? Aqui é bem tranquilo. Adicionou do domínio, você vai colocar as informações do domínio, vai seguir, ele vai pedir o IP e basicamente é isso. Já vai ser membro do domínio. E aqui também bem tranquilo. Então o tipo do serviço do diretório, nome do domínio, usuário e senha que precisa ser de admin do AD para ele funcionar. Aqui a gente sempre coloca o IP do AD, geralmente eu deixo assim para ele ficar forçado, testo a conexão e beleza, ele já vai adicionar aqui em usuários o banco de dados do AD, tanto para usuário quanto para grupos. Fabio, eu tenho mais de um AD, eu queria colocar 2 ADs para ter 2 bancos de dados. Tranquilo, venho aqui em avançados, mapeamento adicional, e aqui eu consigo adicionar quantos ADs eu quiser. Então vamos supor que eu tenho uma empresa aí que tenha 4 ADs diferentes e todos são centralizados com o gateway no Query. Consigo? Consigo. E aí eu adiciono todos os ADs aqui, vou adicionando um por um, eles vão ficar numa lista aqui. E a hora que você for em usuário, clicar lá na caixinha drop-down, ele vai abrir o banco de dados de cada AD. Então, se for 4 ADs, vão abrir 4 opções ali na caixinha drop-down para você. Interface convidado, eu posso colocar uma página de boas-vindas aqui, eu posso pedir para o pessoal do marketing ou para o próprio pessoal do TI criar uma página de boas-vindas e desenvolver aqui essa página de boas-vindas. Mas, a priori, é isso aqui que domínios e login de usuários fazem, certo?